De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas. O capítulo é o de número 2. Glória a Deus. Quem crê que já virou tudo, irmão? Então dá um grito mais alto do que esse aí, por favor. Aos irmãos de Portugal que estão nos assistindo agora, ao pastor Lorinaldo que está aí. Vamos colocar os portugueses para adorar a Jesus. Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Sonoplasta, querido, ajuda-me, ajuda-me. Capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Eu só queria comunicar que ainda tem pessoas ofertando no cartão de crédito ainda. Pode dar glória a Deus, porque Jesus é bom e é maravilhoso. Está escrito assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não fez diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro a pregação do evangelho aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio do meu ministério para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos. Somente pediram que lembrássemos dos pobres o que me esforcei por fazer. E a igreja diz amém. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Isso. Ficou difícil, hein? Atravesse o corredor, a faixa de Gaza, o lugar que te separa. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, enquanto o Senhor toca no coração do meu amigo que está controlando o som, para ele abrir um pouquinho mais o retorno para mim, eu oro nesse momento para que os céus olhem mais uma vez para São Gonçalo, porque daqui a alguns minutos os que entraram tristes neste ambiente começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando devido às lutas diárias, daqui a alguns momentos, Senhor, não voltarão se arrastando mais para casa, voltarão voando nas asas de um novo tempo por uma revelação da sua palavra. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este estabelecimento com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre esse congresso uma vez mais, e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, profundamente toca o nosso coração, é o que eu lhe peço agora e sempre, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Rei. Glória a Deus. Querida igreja que está presente, igreja que nos assiste via internet, amigos do Evangelho, simpatizantes da nossa fé,
A mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite não é para neófitos, não é para pessoas que se escandalizam com pouca coisa. Aqueles que se escandalizam com pouca coisa ou não são acostumados a ouvir uma palavra que eu costumo chamar de tutano de Jeová, pelo horário eu já te aconselho a se arrumar e ir para casa, porque ainda dá tempo de você assistir um pedacinho do Corujão. Porque se ficar comigo aqui nessa noite, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a bombinha do Espírito Santo voar sobre esse ginásio, porque eu tenho certeza que Deus vai manifestar a presença dele aqui. E se tiver meia dúzia de crentes pentecostais doidinhos por Jesus e puderem dar um grito só para empolgar o coração desse pregador aqui, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Eu fiquei imaginando e perguntei a Deus o que pregar nesta noite, e o Senhor me trouxe esta palavra estranha, até porque a carta aos Gálatas quase não é citado nos cultos evangelísticos, muito menos em congresso onde se reúne tanta gente pentecostal. A carta aos Gálatas geralmente é apresentada em reuniões de obreiro, geralmente é lida em cultos de ensino bíblico, em cultos de comunhão, porque é uma carta que enfatiza o nascimento, o crescimento e o alicerce de uma igreja que viveu há 2000 anos antes desta igreja que aqui presente está. Quando eu abro a minha Bíblia nesta carta, eu fico quase que apavorado, porque eu imagino o escritor à carta aos Gálatas, que é ninguém menos do que o apóstolo São Paulo, revivendo na sua memória o que aconteceu com ele quando se converteu à fé cristã. Apenas a título de curiosidade e para lembrança daqueles que aqui vieram, porque os que não conhecem têm que se familiarizar com o texto para entenderem onde eu quero chegar com este texto. Devem lembrar-se que Paulo, antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo. E quando Saulo era um inimigo de Deus, era uma pedra no sapato da igreja que crescia num tempo em que a palavra igreja ainda não era empregada. Esse homem chamado Saulo, quando ministrava lá no judaísmo, porque era um doutor da lei e um dos maiores entre os fariseus, tomou conhecimento de que uma espécie de seita, que foi apelidada a princípio por O Caminho, havia crescido, e crescendo estava tanto, que estava atrapalhando a fé dos judeus. Então ele, que era um homem de pequena estatura, violento por natureza, que carregava traumas na sua alma devido à sua baixa estatura, devido a ser um homem calvo, numa época em que ser fariseu era quase que se candidatar à lei do nazireado. E os que conhecem a Bíblia lembram que o nazireu era aquele escolhido no ventre de sua mãe, que tinha que deixar o cabelo crescer, porque era um sinal de poderio diante de Deus. E aqueles que não nasciam nazireus, pela carta escrita aos levitas, pelo dedo de Moisés ou pela mão de Moisés, Moisés ensinou que quem não foi escolhido pelo próprio Deus no ventre, ou seja, não é nazireu de natureza, pode se candidatar ao cargo de nazireu, basta seguir apenas a linhagem. Como os fariseus eram mais santos do que todos os demais, eles sonhavam em ser nazireus e deixavam o cabelo crescer. Imagine você que Saulo, que estudava o judaísmo, que era o maior de todos os fariseus, quando entra numa idade precoce, estudando a palavra, começa a perder o cabelo, e ele fica careca. E ficando calvo naquele tempo, trouxe-lhe um transtorno, porque não poderia viver a lei do nazireado plenamente, e por isso aguçou dentro do seu coração o ódio pela raça humana. Quando eu começo a compreender que esse homem não se casou, e ele ainda envia recado aos seus discípulos dizendo: bom seria que vocês não se casassem e fossem como eu, mas como não podem ser como eu, melhor é vocês se casarem do que se abrasarem. Eu também entendo que um homem normal, cheio de saúde e vigor, que não se casa, lembrando que naquele tempo não havia ainda o celibato para o catolicismo romano, que sequer existia. Então um homem judeu que com todo vigor gostaria de deixar a sua semente para a posteridade, que queria se casar e tinha ainda a prerrogativa de nos seus ancestrais alguns se casarem mais de uma vez, vejo esse homem não se casar, começo a pensar que ele não aceitava a sua própria aparência, por ser um homem pequeno, por ser um homem com uma cabeça agigantada, por ser um homem que tinha a calvície exacerbada. Isso criou dentro do coração dele um rancor tão grande, que fez ele desistir do ser humano. E então ele verte toda a sua raiva e a sua ira contra essa nova seita que está nascendo na terra. Ele só não sabia que não era uma seita,
Ele só não sabia que não era uma daquelas religiões que já existiam naquela época, como as religiões instituídas por Hammurabi, por Buda, por homens que haviam criado seitas naquele Oriente Médio, onde faziam os homens adorarem a Baal, a Astarote, a Zera, a Marduk e tantos outros deuses daquela Mesopotâmia antiga. Ele não sabia que esta chamada seita havia sido instituída por alguém que não conhece a derrota, havia sido alicerçada não na filosofia dos homens, mas num sangue que desceu no alto do Calvário, havia sido comprada com todo o rigor da fé. E esse homem que havia fundado esta religião não era só um homem. Nas suas palavras no futuro ele revelaria à igreja, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o baixinho de Tarsis não sabia onde estava se metendo. E pelo que eu conheço um pouco da história, e fiquei muito feliz quando conheci a história, porque dei gargalhadas, eu entendo que esse baixinho só ganhou fama porque ele consentiu na morte de Estevão. Alguém se lembra de Estevão aqui? Quem se lembra de Estevão, o primeiro mártir da igreja? Paulo assistiu em loco o assassinato de Estevão. Assistindo o assassinato de Estevão, como ele era a maior autoridade presente naquele momento, poderia ele parar com o assassinato de Estevão, mas ele não fez. De cima do seu cavalo, ele comandou a morte de Estevão e assistiu em loco aquele homem de Deus ser assassinado por pedras e pauladas. Só que o que todo fariseu fazia é que quando alguém era apedrejado em praça pública, ou isso era feito com pederastas ou homossexuais, ou era feito com prostitutas, ou era feito com hereges, esse agora chamado de herege estava sendo apedrejado. Todo fariseu se aproximava do herege para ouvir os seus últimos gritos, porque a pessoa, como via que não tinha escapatória, antes de morrer, ela abria a boca e jogava pragas, ela abria a boca e falava palavrões, e esses palavrões e essas pragas embasavam o seu assassinato. E todos os que estavam jogando pedras e paus diziam: está vendo? É por isso que estamos matando esse homem, é por isso que estamos fazendo dele isso, porque ele é um herege, é um homem que fala palavrões e coisas mais. A única dificuldade foi que quanto mais perto de Estevão ele chegava, menos palavrões ele pensava ouvir. Não conseguia ouvir nenhum, não conseguia ouvir nenhuma palavra de maldição. Pelo contrário, ele ouviu Estevão abrir a boca 2 vezes só. Na primeira vez, ele ainda estava consciente, sentindo muitas dores. Estevão abre a boca e imita o seu Salvador. No alto da cruz, Jesus liberou uma palavra e Estevão pegou para ele, e sendo apedrejado, gritou para todo mundo ouvir: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso criou uma fúria nos judeus, que jogaram mais pedradas, esperando ele liberar uma palavra de grito, de maldição. Mas ao invés de ouvir isso, ouvem a segunda palavra. E a segunda palavra mexe com o coração de Deus, porque a segunda palavra é essa. Estevão olha para o céu e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita. Tendo dito isso, ele expira e morre. E quando ele morre, Saulo não consegue entender como é que um homem consegue viver debaixo de pedradas e não liberar palavras de maldição. Isso, ao invés de despertar nele a fé, cria nele uma fúria. O pequeno Saulo recebe então o apoio de Roma, que coloca à sua disposição 3 guardas pretorianos. Quantos guardas eu disse, igreja? 3 guardas pretorianos, somado aquele homem de 1,5 metro, são 4 homens. Repita comigo: 4. Não, um pouquinho mais alto, diga 4. A cotovela do seu irmão, diga, memorize isso: 4 homens apenas. Pergunte para mim: por que o senhor falou para eu memorizar, pastor? Simples, para você entender o que é que o diabo faz quando ele encontra na frente alguém que tem medo. A história de Saulo de Tarso, mais 3 soldados, foi fazendo que igrejas que estavam estabelecidas naquela terra antiga se fechassem. Você não deve se lembrar, então vou te memorizar aqui. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão e instituiu a igreja de Jerusalém, 3.000 almas se converteram em uma só pregação. Imagine um pastor começar uma igreja com 3.000 crentes na frente dele. As igrejas que foram crescendo a partir de Jerusalém eram igrejas lotadas de pessoas, porque esses viam sinais. Mas a fama de Saulo ia à frente. E quando Saulo chegava em uma cidade, já não tinha mais igreja para fechar, porque lá chegou o espírito do medo, dizendo: está vindo aí aquele que matou Estevão, e ele vai matar os crentes desse lugar também. A história diz que mais de 10 cidades onde Saulo chegou não tinha crente para ele expulsar, porque os crentes amedrontados saíam correndo da presença daquele baixinho. Ou seja, a fama dele era maior do que ele. Até que um belo dia, ele está indo no caminho de Damasco.
na estrada mais antiga que ainda existe nesse mundo. E no meio do caminho ele bate de frente com uma parede invisível, uma parede feita com a glória de Deus.